Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. É sempre uma grande honra poder compartilhar a palavra do Senhor. Quero te agradecer a você que participa conosco desse culto, reforçar o pedido do pastor Jonas de que compartilhe esse link com 3 ou 4 pessoas aí, dá tempo de ouvir essa mensagem que Deus tem para o nosso coração. Essa mensagem que eu passo a compartilhar agora com os irmãos, ela foi inspirada num sermão que eu ouvi há 8 anos atrás. E você que pode, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus, a Tua palavra, ela é viva, Senhor, ela é poderosa, Senhor. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor nessa hora, para que o Senhor esteja presente em cada lar, para que o Senhor esteja falando, Deus, aos nossos corações. Deus, que não seja apenas mais uma palestra, mais uma mensagem, mas, Deus, que essa palavra venha de encontro, Deus, aos nossos corações, produzindo, Senhor Deus, transformações reais, frutificando, Deus, a 30, a 60, a 100 por 1. Espírito Santo, te rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nós oramos assim, crendo que o Senhor já está manifestando em cada casa a Tua presença e revelando a Deus a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é o inesperado. O inesperado é aquilo que não se espera, é óbvio. É aquilo que surge repentinamente, é aquilo que não foi planejado. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo no coração dele de ir para Roma. E Deus havia compartilhado com ele que esse também era o desejo de Deus para o apóstolo Paulo. Então Roma representava para o apóstolo Paulo o destino que ele queria chegar. Representava também uma promessa de Deus a se cumprir para o apóstolo Paulo. E no capítulo 27 de Atos, nós vemos parte dessa promessa, desse sonho, desse desejo começar a se cumprir. No capítulo 27 de Atos, nós vemos Paulo partindo numa embarcação de Cesareia com destino a Roma. Mas algo que não havia sido esperado, algo incalculável, algo que não havia sido planejado acontece. Eles passaram semanas no mar, eles foram atormentados com ventos contrários, tempestades, perderam tudo que estava a bordo do barco, do navio, e viram toda a embarcação ser destroçada. Por fim, sofreram um terrível naufrágio. Mas porque Deus estava com o apóstolo Paulo, porque a mão do Senhor estava ali, aquelas 276 pessoas que estavam a bordo daquela embarcação não morreram. O barco se desfacelou, e alguns a nado conseguiram chegar em terra.
outros, abraçados aos restos do barco, do navio, conseguiram chegar em terra. E após chegarem em terra, eles descobrem que esse lugar se chamava Malta, que é o texto que nós lemos, do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Malta, então, representa para nós o inesperado. Malta representa aquilo que nós não planejamos, aquilo que surge repentinamente. Malta representa aquilo que surge repentinamente. O planejado, o esperado, era sair de Cesareia e chegar em Roma. Talvez Malta represente para você a perda de um emprego. Eu não consigo pensar numa pessoa que planeja uma carreira de sucesso, que sonha, que estuda, que trabalha, que se dedica, fala, eu vou alcançar aquele emprego dos meus sonhos. E depois de alcançar aquele emprego, com 3 meses eu quero ser mandado embora. Eu não acredito nisso, que alguém planeje isso. Talvez Malta represente para você o fim de um casamento. Também não consigo imaginar uma pessoa que sonha encontrar a pessoa amada, o seu querido, a sua querida, e faz sonhos e votos e planeja. Quando tiver 3 meses, quando tiver 2 anos de casado, eu quero me separar. Ninguém planeja essas coisas. Malta pode representar para você o fim de um relacionamento. Pode representar a perda de um ente querido. Malta pode representar um diagnóstico ruim de um médico. Não consigo imaginar que alguém possa ir no médico e falar, tomara que o diagnóstico desse exame que eu fiz seja um câncer. Malta representa o inesperado, aquilo que não foi planejado. Talvez você esteja vivendo uma Malta, mas certamente com essa pandemia, o mundo todo vive hoje em Malta. Mas Malta traz para nós profundos ensinamentos. Ensinamentos dos quais eu quero compartilhar. Quero compartilhar 5 ensinamentos diante do inesperado, diante daquilo que não foi planejado. Talvez você começou o ano cheio de sonhos, cheio de expectativas, de planos, e se viu agora em Malta. Mas há uma palavra de Deus para o teu coração, há uma palavra de Deus para o nosso coração, queridos. E o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar é que há uma nova chance para nós, há um novo recomeço. Há alguns anos atrás, eu fui fazer uma viagem com a minha família. Por volta de 20 horas e 30 minutos, quando nós retornávamos dessa viagem, era uma noite chuvosa, eu perdi o controle do carro. Nós viramos 180 graus na pista, ficamos no sentido da contramão. Nosso carro colidiu no guarda-reio. Quando houve a colisão, as malas foram arremessadas na pista, as malas de viagem, os brinquedos do meu filho. E depois que a gente conseguiu parar o carro, e a gente depois ficou sabendo que tivemos uma perda total no carro, perdemos então as malas, perdemos roupas, e depois que o coração acalmou, o que havia no meu coração era um sentimento de que Deus havia me dado uma nova oportunidade de viver, que Deus havia dado uma nova oportunidade de recomeçar. Para esses homens que estavam nesse navio, eles passaram dias terríveis no mar, passaram fome, lutaram contra ventos contrários, viram a sua embarcação sendo destruída. O medo era sensível em cada coração. Mas eles chegaram com vida em terra. Uma nova oportunidade de viver eles ganharam. Uma nova oportunidade de recomeçar. Um novo recomeço. E esse é o primeiro ensinamento. Deus talvez esteja falando para você agora, diante da pandemia, diante da Malta que você pode estar vivendo, que há sim uma nova chance, que há sim um novo recomeço de Deus para a sua vida. O segundo ensinamento é que nós não podemos ficar na inércia. Quando eles chegam na ilha, os nativos os recebem com grandiosidade e bondade. Acendem uma fogueira. E o apóstolo Paulo, acabado de sair do naufrágio, ele vai caminhando pela praia, juntando gravetos, juntando um feixe para alimentar o fogo. Paulo teve uma atitude de atividade, ativa.
Ele não ficou na passividade. Ele não ficou lá sentado na ilha esperando as coisas acontecerem, mas ele teve uma atitude proativa. Ele agiu, ele não ficou esperando as coisas acontecerem. E o que nós precisamos decidir é também de ter uma atitude positiva, proativa. Nós precisamos decidir sair da inércia. Se você, nessa pandemia, está dentro de casa, então eu te faço uma pergunta: quantos livros você já leu? Quantos cursos online gratuitos há e você já cursou? Quanto você investiu no coração do seu filho, da sua filha, fazendo devocionais com eles? Quanto você já investiu no seu casamento, nesse período que você está mais próximo do seu cônjuge? Novas oportunidades surgiram. Novas necessidades surgiram. Após essa pandemia, novas profissões surgirão. Será que você estará preparado? Saia da inércia. O que você tem produzido? Será que eu e você temos tido uma atitude como Paulo? Ou temos ficado na passividade? Terceiro ensinamento: cuide do seu testemunho. Quando o apóstolo Paulo lançava o feixe ao fogo, uma víbora, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Paulo, então, sacode aquela víbora no fogo e a víbora sai. Os nativos daquela ilha observavam o fato e a reação de Paulo. E a primeira palavra que eles tiveram para Paulo foi, uns com os outros: esse homem é um assassino. Fugindo do mar, a justiça não o deixa fugir. Mas depois de muito observarem, de muito verem, de muito esperarem, notaram que nada de anormal acontecia com Paulo. Quero dizer para você, querido, que os olhos dos moradores da ilha estão em mim e em você. E qual tem sido o nosso testemunho? Paulo poderia ter reclamado, Paulo poderia ter murmurado, Paulo poderia ter ficado irado, impaciente, indignado, Paulo poderia ter surtado, mas não, ele dá bom testemunho. Os olhos dos moradores da ilha estão em mim e em você. E qual tem sido o nosso testemunho? As pessoas estão olhando para nós, que cremos no Senhor, querendo ver se nós iremos surtar, se nós iremos cair em depressão, se nós iremos tratar mal os nossos cônjuges, se nós iremos tratar mal os nossos filhos, se nós iremos murmurar, reclamar, praguejar. As pessoas estão de olho em mim e em você. E qual tem sido o nosso testemunho? Qual será o nosso testemunho? Em nome de Jesus, nós somos daqueles que podem cair, mas vamos nos levantar. Em nome de Jesus, nós vamos passar pelo naufrágio, superar Malta. Nós somos aqueles que têm uma palavra de esperança e de fé quando tudo está desabando, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Eu quero abrir aqui um parênteses. Os moradores da ilha usam a palavra justiça com a letra maiúscula. No entendimento daqueles moradores, era que havia uma divindade que estava punindo Paulo. Se você está em Malta, querido, não é porque Deus está te punindo. Tragédias, catástrofes, lutas, todos nós enfrentamos, mas aquele que está com Cristo vence, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todos nós temos um testemunho a dar, por isso cuide do seu testemunho. Quarto ensinamento: ninguém conhecia Paulo. Ele estava naquela ilha, ninguém sabia qual era o seu ministério, qual era o seu chamado. Mas eles ficaram ali e eles resolveram servir. A história nos diz que Paulo ficou hospedado na casa de um homem chamado Públio, uma autoridade da ilha, e que o pai dele estava enfermo, ardia em febre. O apóstolo Paulo foi lá então e orou, e aquele homem foi curado. E por conta disso, outros enfermos da ilha vieram e também foram curados. O quarto ponto é: sirva as pessoas.
desenvolva o seu ministério. A palavra ministério significa serviço. O apóstolo Paulo estava servindo as pessoas naquela ilha. Quem estava ali com ele também era Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele era doutor Lucas, um médico. E os estudiosos dizem que, enquanto eles permaneceram na ilha, as pessoas eram trazidas para ele. A palavra cura, que aparece pela segunda vez no verso 9, no seu original significa terapeu, ou terapia, atendimento, serviço, cuidado, acompanhamento. Então, durante esses 3 meses que eles permanecem na ilha, as pessoas são trazidas até o apóstolo Paulo e Lucas, e eles servem essas pessoas, dão atendimento, cuidam dessas pessoas, e assim elas são curadas. Deus quer usar você nesse tempo em que você está em Malta. Basta você se dispor ao Senhor. Outro detalhe que me chama a atenção, muitos estudiosos dizem que o espinho na carne que Paulo tinha era uma enfermidade. Nós não conseguimos afirmar isso 100%. Mas se isso de fato é, Paulo ele ora pelas pessoas e elas são curadas, mas ele a si próprio não consegue se curar. Isso fala para mim de uma capacidade de sermos altruístas. Não é porque não temos algo que nós não podemos fazer pelos outros. Paulo não tinha, nessa visão, Paulo de repente não tinha sido curado, mas ele orava pelas pessoas e curava elas. Isso nos fala da capacidade de olhar para outras pessoas, de parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Fala da nossa capacidade de continuarmos servindo a Deus, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando os dias são maus, mesmo quando o inesperado acontece. Será que nós vamos continuar servindo ao Senhor? Desenvolva seu ministério, sirva as pessoas, seja altruísta, não espere estar tudo bem para desenvolver o seu ministério, mas seja intencional em servir a Deus. Seja intencional em servir as pessoas. Faça isso. 5º e último ensinamento. Malta não é o seu fim. Atos capítulo 27, verso 26, diz que era necessário que eles fossem arrastados para uma ilha. A palavra no original, ekpito, significa cair. Cair de uma posição, cair de um lugar, ou ainda perder. Na nossa ótica, na ótica do mundo, cair para a ilha era perda. Mas a matemática de Deus é diferente. É quando caímos que nós somos levantados pelo Senhor. É quando nós perdemos que nós ganhamos. Foi assim com José do Egito. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos. Foi parar lá no Egito. Depois foi para uma prisão. E de prisioneiro se tornou governador do Egito. Foi assim com a viúva de um discípulo do profeta Eliseu. Quando ela já não tinha mais nada, prestes a perder os seus filhos, Deus multiplica o seu pouco azeite e faz ela próspera de uma maneira exponencial. Foi assim com Lázaro, morto há 4 dias, fedendo, que ele torna a vida, que ele ressuscita. Havia um entendimento pelos judeus que quando alguém estava morto, até 3 dias poderia ser ressuscitado. Mas Lázaro fazia 4 dias que estava morto e Jesus o ressuscitou. Quando as coisas parecem que estão perdendo, para o nosso Deus pode haver milagre. Há mudanças. Há o inesperado da parte de Deus. Foi assim com o nosso Jesus. Depois de 3 dias morto, crucificado, Ele tornou a vida, Ele ressuscitou. Foi assim com a igreja. Quando pensaram que a igreja ia acabar por causa da perseguição, ela alcançou os 4 cantos do mundo. A matemática de Deus é diferente. Malta não é o seu fim. Malta é apenas o começo para aquilo que Deus tem para a sua vida. 3 meses após estarem na ilha, eles embarcaram no navio com destino a Roma. Malta não é o lugar para você morar. Malta não é o lugar da sua permanência. Malta não é o seu fim, mas apenas o começo. Malta foi uma preparação para o apóstolo Paulo, para aquilo que ele iria viver em Roma.
Malta é apenas uma preparação para aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Deus vai fazer através de você. É apenas o início e não o fim. No verso 10, nós vemos que eles foram tratados com honrarias. Eles chegam na ilha, perdendo tudo, no frio, com roupas molhadas, perdendo todos os seus pertences. Mas eles saem da ilha, sem necessidade de nada. Diz o texto que tudo que era necessário para eles seguirem viagem foi colocado a bordo da embarcação. Nada faltou, Deus supriu. Salmo 34, verso 10, diz que os leões passam necessidade e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Deus vai suprir a sua casa, Deus vai suprir as suas necessidades, nada vai faltar para você que tem buscado ao Senhor. Simplesmente confie nele. Diante do imprevisto, queridos, diante daquilo que não foi planejado, com Jesus há uma nova chance, há um novo recomeço. Por isso, decida não ficar na inércia. Se coloque em movimento. Os olhos do mundo estão em mim e em ti. Por isso, cuide do seu testemunho. Sirva as pessoas, desenvolva seu ministério. Porque Malta não é o seu fim, mas apenas o começo. Se você pode, se coloque de pé, agora onde você está, estenda as suas mãos para os céus. Permaneça na presença do Senhor. Mostra a Ele o seu coração, mostra a Ele aquilo que tem te incomodado, mostre a Ele a sua tristeza, a sua angústia. Coloque-se diante do Senhor nessa hora. Talvez você ouviu essa mensagem e ela falou contigo, e há um desejo no seu coração de não passar por Malta sozinho. E se esse é o desejo do seu coração, Jesus quer estar contigo em Malta, e você precisa decidir entregar a sua vida a Jesus. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, ore comigo agora. Jesus, eu entendo que estou em Malta, eu entendo que o Senhor me fez parar em Malta, porque há uma nova chance para a minha vida, um novo recomeço há para mim. Hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço, Jesus, que Tu és o Filho de Deus e que Tu ressuscitaste dos mortos. Jesus, recebe a minha vida para passar por Malta e para viver todos os outros dias da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro com fé. Se você fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, coloque aqui nos comentários: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Nós queremos saber quem você é e orar por você. Decida-se hoje entregar a sua vida para Jesus. E eu quero ainda fazer uma segunda oração. Eu quero orar por todos aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nunca perde o controle. Para o Senhor não há nada imprevisto. Para o Senhor não há nada que não tenha sido planejado. Para o Senhor não há de repente dos quais o Senhor não conhece. Deus, nós enfrentamos nessa hora uma Malta, mas há outras pessoas, Deus, que já estavam em Malta antes desse Covid, Deus. Nesse tempo, Senhor, que nós possamos recomeçar a vida, que possamos, ó Deus, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dará, que nós não fiquemos, Deus, isolados. Deus, em nome de Jesus, livra o Teu povo da depressão, livra o Teu povo do desespero, traz, Deus, uma unção de criatividade, traz, Deus, uma unção, Deus, para gerar novos projetos, para gerar novos sonhos. Deus, traz, Deus, criatividade para o Teu povo, para fazer, Deus, novos empreendimentos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Olha para aquele que está desesperado. Deus, que nesse tempo nosso caráter seja forjado no Senhor, que os nossos olhos, Deus, possam ser abertos, Deus, para ver aqueles que estão ao nosso redor, passando, Senhor Deus, a necessidade.
Deus, em nome de Jesus, nós reafirmamos a nossa fé no Senhor, crendo, Deus, na Tua palavra, que diz, Pai, que os leões podem passar fome e necessidade, mas aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor, de nada terão falta, bem algum lhes faltará. Nós cremos, Deus, que nada vai nos faltar, porque o Senhor, Deus, está conosco, e que Malta, Deus, não é o nosso fim, mas apenas, Deus, um início para aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, grava isso no coração daqueles que ouvem essa mensagem. Deus, traz essa convicção de que Malta não é o fim, Deus, mas que o Senhor está com ele. Deus, de que o Senhor, Pai, tem provisão, de que o Senhor, Pai, tem milagre, de que quando, Deus, nós caímos, de que quando, Deus, nós chegamos ao fundo, o Senhor nos levanta. Deus, em nome de Jesus, traz paz agora aos corações, renova, Deus, a nossa fé e a nossa esperança. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.